Ciência e Espiritualidade com a Sua Santidade Dalai Lama. Meu nome é Liz Kimura e toda quarta-feira, às 15, eu abro uma live para compartilhar um dos mapas mentais desses meus 26 anos de experiência. Afinal de contas, eu faço mapas mentais desde 1995 e desde o ano de 2000 eu me profissionalizei. E temos aqui o vizinho fazendo reforma, então espero que vocês consigam me ouvir. Eu vou compartilhar o mapa mental. Eu fiquei tão feliz que encontrei esse caderno que tem vários mapas. E aproveitando que hoje é dia 3 de novembro, né? Ontem foi dia de finados, eu achei que esse tema daqui seria muito interessante. Bem, vocês já estão vendo que está tudo bastante rabiscado, né? Porque a aplicação da técnica dos mapas mentais em o que eu chamo de em tempo real, quer dizer, enquanto uma palestra está acontecendo, enquanto uma reunião está acontecendo, você tomar nota é o mais difícil. Então, eu não passei a limpo, mas, nossa, eu amei essa palestra, né? Foi a última vez que a Sua Santidade Dalai Lama esteve no Brasil. Isso aqui foi um evento do dia... Aqui no final eu tenho o material de divulgação. Foi uma sexta-feira do dia 28 de abril de 2006. Um evento das 9h30 da manhã até às 16h30, né? Foi um dia inteiro aí de evento, lá no Palácio de Convenções do Anhembi. Foi incrível. Então, vamos lá, na abertura. Repare que quando eu tenho aqui esse Dalai Lama, né, 14º, nessa cor, é porque eu estava fazendo as anotações das saudações que ele estava fazendo, e naquele momento ele explicou essa informação, né, então por isso que eu voltei aqui e anotei. E essa primeira parte, né, do tema, antes do almoço, ele falou sobre compaixão e sabedoria, né, e aí depois do almoço que ele falou sobre ciência e espiritualidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui. A abertura foi feita pelo senhor Ulisses Fagundes Neto, na época reitor da Unifesp, e aqui ele trabalha com bem-estar físico e mental. O senhor José Gregório, ministro de Direitos Humanos, também esteve na abertura, Walter Hanna, José Roberto Leite, medicina comportamental. Teve um outro médico de ortopedia, de acupuntura, que não peguei o nome, e Luísa Hiromi Tanaka, na área de enfermagem. Foram as pessoas que participaram do debate. E nas saudações à Sua Santidade, Dalai Lama cumprimentou as autoridades, agradeceu os organizadores, a oportunidade, né, de estar aqui em São Paulo, no Brasil, e ele falando, né, que a gente pode vir com diferentes motivações, né? Uma pela curiosidade, né? O que será que Sua Santidade, né, Dalai Lama iria falar, ou com a expectativa de um milagre, né, de um healing power, né, um poder de cura, que ele falou que, isso é bobagem, né, que primeiro ser humano igual a mentalidade emocional, fisicamente, espiritualmente, nós somos todos iguais. Imagina, a gente ser igual a Dalai Lama. Né? E que o objetivo é ter uma vida feliz, né? É buscar felicidade, né? Somos todos irmãos e irmãs. Apesar das diferenças, né, de nacionalidade e aparência física. E que o primeiro compromisso dele, né, o commitment, então, você vê que, assim, tinha trechos que ele falava em inglês, então eu ia anotando em inglês, então tem trechos em português. Eu realmente precisava passar limpo esse mapa mental, mas
pelo menos eu quero deixar aqui, né, esse legado registrado aqui nesses nossos encontros de quartas-feiras às 15 aqui no YouTube. Então, que o primeiro commitment, né, o primeiro compromisso dele é em promover valores humanos, né, e como mapa mental você busca anotar apenas palavras-chave, com a minha habilidade de tanto fazer mapas mentais, além de buscar anotar apenas as palavras-chave, eu busco grifar aquelas que são mais importantes, mais relevantes, né? Por isso que valores humanos, eu usei uma segunda cor para grifar, e aí ele falou, né, independente, né, de cultura, né, de riqueza, né, se é rico ou pobre, né, que o compromisso dele é com valores humanos, e o segundo é de promover harmonia, né, entre as atividades religiosas, né, que o objetivo é a paz, a compreensão de seres humanos, encontrar felicidade, ser feliz depende de uma atitude humana, né, desses valores humanos, né, e evitar o sofrimento. Então, como o tema era compaixão e sabedoria, né, e assim, né, para variar, né, entrando assim no evento, até encontrar um lugar, sentar, pegar o meu caderno, as canetinhas coloridas, né, eu só fui entender qual que era o tema depois, né, que eu fui olhar o folheto de divulgação. Por isso que aqui, né, falando assim sobre compaixão e sabedoria, repare que essa cor da caneta é que eu utilizei para anotar aqui na abertura qual que era o tema dessa primeira parte, né, antes do almoço. Então, eu só sabia que era Dalai Lama que ia falar, então para mim não me importava o que ele fosse falar, era importante estar lá, né, e eu fui com uma grande amiga e minha mãe também. Não lembro agora se levei minha tia, mas eu lembro ter minha mãe e essa minha grande amiga, uma né, cada uma de um lado. E sobre a compaixão, Dalai Lama falou sobre a sobrevivência, né? Formas vivas, elementos, promover a vida, ar, sol, água, né? E que é elemento desfavorável é o fogo. Ser ciente, né? Ser humano, dotados de consciência, sentimento, e ó, quando eu coloco uma linha aqui em branco, ele falou alguma outra coisa importante que não consegui capturar, né? E a mente, com mais amor e menos raiva. Que a verdadeira sabedoria é com treinamento, com esforço, com razão. E a verdadeira sabedoria é... então, aí aqui eu abri uma outra ramificação para falar mais sobre sabedoria. Ele falou da atitude do apego, o preconceito, né? Sofrimento, attachment. O sofrimento está ligado ao apego, né? Ao que a gente está, ao attachment, né? Em português a gente chamaria de apego. Não é proximidade. Altruísmo não é só humanos. Formigas têm uma organização altruísta? Olha só, não lembro desses detalhes. Respeito. O inimigo também pode ser humano. O inimigo você tem que se preocupar, concern. Você como seu próprio inimigo, né? Ó, comunidade, interdependente, felicidade, ser feliz, não alguém distante. Sobre a sabedoria, ele fala o hiato entre a realidade tal como é e a interpretação que a gente faz da realidade, né? Interpretação tendenciosa entre o que agrada e o que não agrada. E a sabedoria está no conhecimento da realidade, né? A potência da inteligência humana. Aí quando ele falou sobre a compaixão, cultiva-se sabedoria e conhecimento. Instintiva, já nascemos com compaixão. É uma mistura de apego, exemplo, o bebê tem um apego físico, né? O leite da mãe,
né? O apego emocional, o apego mental e o desenvolvimento cerebral. E que a inteligência é a capacidade neutra, virtuosa ou não, sem componente, sem sentimento. A inteligência como instrumento, exemplo, líderes mais inteligentes, é um veículo da dor e sofrimento para nós ou outros. Valores humanos. Não há devido reconhecimento. Exemplo, vou ter dinheiro para educação, mas falta algo, né? Valores humanos, o coração, calor. E a compaixão genuína abre portas, né? Com inteligência tem força interior. Refletir sobre a compaixão. Aí, no período da tarde, ele falou sobre ciência e espiritualidade. E isso daqui que eu achei super interessante, né? Ele falou que apesar de todos os avanços tecnológicos, né, toda essa sofisticação, né, tecnológica, ainda não inventaram uma máquina de trazer paz de espírito, sabe? O exemplo que ele deu é você, assim, ter uma máquina em que você possa entrar, sair de lá e ter paz de espírito, né? E o importante que é essa paz de espírito, porque o que acontece você não consegue, ó, esse trecho aqui, ó, peace of mind, paz de espírito. Então, sem paz de espírito, você tem preocupações, problemas, né, distúrbios, problemas conturbados, má digestão, um mau sono, né, quer dizer, uma insônia. Agora, uma vez que você tem paz de espírito, o seu físico melhora, né? É tão essencial quanto o material, a gente trabalhar com esse paz de espírito. Será que eu coloquei na sequência certa? É isso mesmo. Ok. Não é essa. Deixa eu ver. Antes, tinha uma página. Será que eu não fiz download de todas as páginas? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Porque tinha uma... tinha, na realidade, sabe aquelas pessoas que eu mencionei no início? Elas fizeram um debate com o Dalai Lama. E aqui não... E aí depois eu já pulei para o período da tarde, em que fala sobre, então, a ciência e a espiritualidade. Aqui. Então, quando ele comenta aqui do apego, do desapego, né, que o apego é mais que desejo, né, tem uma diferença. A diferença é que desejo, ele é essencial, beneficiar todos os seres humanos, alcançar iluminação. E apego é ignorância não racionalizada. Tipo de desejo com preconceito, influenciável, unir-se a um objeto. Por isso que o desapego não é não ter desejo, é aproximar-se do sentimento de compaixão. O desapego primeiro, né, e depois a sabedoria. O desapego recuso. Futuro dos médicos. Por exemplo, ortopedista, educar futuros médicos, né, com espiritualidade, compaixão, a partir da vivência. E ok, ó. Tá vendo essas cores que eu tô colocando? Isso aqui tem a ver, foi aquele médico ortopedista da primeira página.
que fez a pergunta. E olha, ele é ortopedista e acupunturista, e eu não anotei o nome dele. Mas ele faz essa pergunta sobre esse futuro dos médicos, né? E a resposta do Dalai Lama, repara, como ele usa aquele manto bordô, por isso que eu adotei essa cor bordô para as coisas que a santidade, né, Dalai Lama estava falando. Meu Deus, será que vocês conseguem me ouvir? Eu vou colocar o fone de ouvido para ver se esse ruído da reforma. Vamos ver se aqui ele consegue melhorar. Se diminui o barulho da reforma. Então, ó, compaixão a partir da vivência, né, do bom senso, da ciência moderna, não dos evangélicos. A compaixão, elemento que promove saúde. Pesquisa científica, eu, meu, minha, meu mundo interno, maior ataque de coração. Pessoa com olhar de compaixão amplia, os problemas ficam menores. Uma pesquisa com macacos agressivos abandonados. Então, tranquilos são aqueles cuidados pela mãe. Aí na pergunta sobre humanização da ciência, foi feita para algum representante do Palas Atenas, que foi a entidade aqui, a organização que trouxe, né, o Dalai Lama para o Brasil. A pesquisa científica fala de aspecto de investigação, né, da verdade, realidade, aspecto de objetividade, mente aberta, livre de preconceito, sem julgamento, né, do bom e do ruim. Aí o primeiro momento sem reflexão do bom e do ruim, para somente no segundo momento avaliar, né, a ética. E aí perguntaram sobre a história, né, e a relação com a ciência. Então, ele comenta que quando criança, gostava de brincar, não gostava de estudar, que ele tinha muita curiosidade. Ele que o 13º Dalai Lama gostava de projetor de cinema, início de interesse pela ciência, funcionamento, sistema como funciona, brinquedos. Em 1954, na China, visitou fábricas e viu grandes máquinas. O budismo tibetano, investigação, abertura mental, percepção da realidade, ensinamento diferente. Você acredita, rever ou refutar, reinterpretar. Sobre a fé, né, a natureza da fé, a religião e a ciência. Ele fala que a espiritualidade é secular e a religiosidade pela fé, a fé pela fé, sem postulação filosófica, religiões, pensamento com religiões, pensamento filosófico, catolicismo, hinduísmo, e aqui ele citou outras religiões, todas elas têm de igual a mensagem de amor, perdão, piedade. E esse daqui, né, foi esse final que me chamou mais atenção, né, porque como ontem foi 2 de novembro, foi dia de finados, eu me lembrei que perguntaram sobre o Dalai Lama, sobre a morte, né, e por isso que na live de hoje eu queria muito compartilhar este mapa mental, né, e o Dalai Lama falou assim que, olha, um conselho é usar,
deixa eu mexer isso aqui. Usar vida, não causar dano. Conceito, atitude. Então, essa parte, ó, dos 4 ângulos, ele falou, depende muito de com que ângulo que você enxerga a morte. Por exemplo, se você enxerga como uma reencarnação, né, que vai haver aí um renascimento, quer dizer, um trocando de roupa, né, você vai encarar a vida de uma maneira. Agora, se você acredita que depois tem céu ou inferno, então isso vai influenciar a forma com que você vive, com bondade para chegar no céu, mas se viver com maldade, né, enganou, com aflições, você vai para o inferno. Tem aqueles que enxergam pelo ângulo de um grande mistério, né, uma curiosidade, e outros que encaram como acabou, nada mais vai existir. Então, esse apego, né, do eu, deixar amigos, né, para trás, crença, convicção comum, a realidade de aceitar, equívoco, evitar pensar na morte. E você? Como é que você encara a morte? Com que ângulo você enxerga a morte? Eu achei muito interessante quando ele explicou sobre isso. E teve um trecho... Não, primeiro que o Dalai Lama, ele tem um bom humor incrível, né? Então, teve trechos, assim, extremamente cômicos. Tinha partes da palestra em que ele falava no idioma, não sei, acho que tibetano, né? Um idioma que aí tinha um monge que traduzia para o inglês e tinha um tradutor que ele traduzia, então, do inglês para o português. Aí teve trechos que o próprio Dalai Lama estava falando direto em inglês, né? E aí sinalizavam para ele dar uma pausa para tradução. Aí ele, tá bom. Então ele parou de falar, né? E ele olhou, né, para o lado onde estava o tradutor que estava fazendo uma tradução consecutiva, né? Então a diferença entre a tradução simultânea e a consecutiva é que na tradução simultânea a gente recebe, né, quem é participante recebe aquele aparelho para ficar ouvindo a pessoa falar em português para os participantes, né? Então, o intérprete, ele ouve num idioma e fala num outro idioma. E já isso é a interpretação. E a tradução, ela é escrita. Então, interpretação é falada, tradução é escrita. Por isso que só existe interpretação simultânea e tradução consecutiva, porque aí é escrito. Então, o Dalai Lama falava, ele escrevia, e aí ele verbalizava lá essas anotações, essa transcrição. Então, porque como eu fiz curso de tradução e interpretação, o que acontece? Essas 2 palavras são palavras técnicas, né? Então, o público em geral usa a expressão de tradução simultânea, né? Isso não existe, né? Porque tradução é só por escrito, né? E quando é simultânea, ele é falado. Então, a expressão correta seria interpretação simultânea, né? E não a tradução simultânea, como as pessoas costumam dizer. E aí, o que acontece? O Dalai Lama, ele parou de falar e olhou para o tradutor. E o tradutor não falava. Aí ele olhava de novo, ele, interesting, meditation before translation. Quer dizer, é meditação antes de tradução, né? Como eu estudei sobre o assunto, né? Não cheguei a me formar como tradutora e intérprete, mas como eu estudei sobre o assunto, nossa senhora, eu imagino como ele estava ralando para poder fazer toda essa tradução. E outra coisa que eu, quando no curso online de mapas mentais, na primeira aula ao vivo,
a gente faz um exercício sobre associação de palavras-chave, em que uma das conclusões é o desafio da comunicação. Então, esse daqui é o material um trecho, né, do material de divulgação, porque foram 3 dias de evento. Então, esse daqui eu participei desse evento na sexta-feira, né, no dia anterior teve uma outra programação e no dia, não lembro se foi no dia seguinte ou no domingo, era uma outra programação, né? E nessa de cá, que eu participei, quando eu fui comprar, tinha 2 preços, né? Então, aqui fala, ó, presencial esgotado e via telão, R$ 70. E quando eu fui comprar, ainda tinha ingressos para o presencial. E eu perguntei para a pessoa que estava me atendendo, mas qual é a diferença? E eu não lembro qual que era o valor, né? Mas ela me respondeu, tipo, R$ 50, sabe? Fazendo a conta, né, do valor monetário, né, a diferença no preço. Aí eu pensei comigo, gente, como comunicação é um desafio, né? Porque tudo bem que matemática não é o meu forte, mas assim, essa conta eu conseguiria fazer sozinha, né? Aí eu perguntei, mas assim, não, mas qual que é a diferença entre eu pagar esse valor e pagar aquele valor? E aí, esse presencial, que é, né, mais caro e que esgotou mais rápido, você estaria no mesmo ambiente físico, né? Então, a gente tinha lá uma poltrona que eles trouxeram para a sua santidade, né? E você estaria do tipo, nesse mesmo ambiente, com a mesma energia dele. Né? E quem pagou mais barato assistiu via telão, quer dizer, lá no Centro de Convenções Anhembi, aqui em São Paulo, tem outros salões, né, em que eles projetaram lá no telão a imagem do Dalai Lama. Então, essa que era tipo, realmente a real diferença, né, entre os dois valores. E deixa eu ver, será que eu cliquei aqui no botãozinho? Aqui, isto, né? E por que eu também queria muito trazer esse mapa mental, né? Sobre essas reflexões do Dalai Lama, né? Falando aí sobre essa espiritualidade, de como você encara a morte. Inclusive, se você puder deixar um comentário aqui, eu adoraria saber como é que você, né, encara a morte, né? Você pensa sobre a morte, né? Isso te faz viver diferente, né? Porque é a única certeza que a gente tem, né? De que uma vez vamos partir, mas parece que nunca nenhum de nós está preparado, né? Eu participo de um evento chamado Doses de Energia, da minha prima Tatiana Mica, e a gente estava falando aí, algumas estavam compartilhando sobre essa questão da morte, em que muitas pessoas acham que a melhor forma de morrer é dormindo, né? De maneira que você possa ir tranquilo e nem perceber que morreu, né? E 2 delas estavam comentando que é muito, para quem fica, é muito, assim, triste, porque você não consegue se despedir da pessoa, né? Então, do tipo, no dia seguinte, a pessoa não acordou, ela foi dormir e não acordou. Então, essa angústia, né, de você não ter conseguido se despedir, né, fechar aí esse ciclo, né? Então, uma outra estava comentando, né, que acho que era pai, não lembro agora se era pai ou mãe, né, que estava muito adoecida, e aí o, o que foi feito é assim, conseguir chamar todos os membros da família e todo mundo passar para se despedir, né? Então, mesmo que a pessoa acho que estivesse em coma, assim, ainda em vida conseguir se despedir, né? E um que eu quero compartilhar é o Marcos Rossi,
né? O Marcos Rossi, né, foi dito para ele que ele que não viveria nem 30 anos, algo assim, por causa da síndrome de Hanhart, né, em que ele nasceu sem braços nem pernas, e então que ele provavelmente não teria muito tempo de vida, né? Então ele decidiu viver assim intensamente, né? Cada segundo, cada momento dessa vida. E hoje ele tem mais que 30 anos de idade, e é uma grande inspiração. Ah, quer ver? Deixa, acho que é esta tela. Então, esse daqui é E não o. é fácil, né, Ana? Porque não foi fácil. Ah, vou mergulhar e pum. Eu tomei muito não. Mas muito. Ah, você tentava ir fazer Sim, eu mergulho, os chegava. professores diziam não. Não, eu falava, a gente não tem certificação para cuidar de pessoas com deficiência, enfim. Até que eu não desistia. Fui um monte de lugar me falando, poxa, tem uma escola em São Paulo. Eu fui lá e eles são especializados, eles fazem a mistura com deficiência e sem. Então, os passeios são misturados, isso que é inclusão, né? É inclusão. E aí foi demais, eu apaixonei e não parei de mergulhar. E não é fácil, né, Ana? Porque não foi fácil, vou mergulhar e pum. Eu tomei muito não. Então, esse daqui é o perfil do Marcos no Instagram. Né? Viu que ele foi entrevistado pela Ana Maria Braga, e ele tem aqui um monte de vídeos super inspiradores. Então, você percebe que nós, né, a maioria dos seres humanos aqui, a gente não tem problema. Imagine, o Marcos que nasceu sem braços e sem pernas, né? Ele, por exemplo, ele digita mais rápido do que eu, que tenho 10 dedos e fiz curso de datilografia, sabe? Eu falei assim, ele tem um suporte aqui nesse trecho do braço, em que vai em dois, tipo, dedais, e aí ele vai com 2 dedos digitando, e, ele digita muito rápido. Às vezes eu troco mensagens com o Marcos, eu falei, Marcos, o que é isso, né? E repare, né, se o Marcos, que não tem braços, né, não tem mãos, não tem dedos, ele consegue fazer mapas mentais, você também consegue, né? Ele normalmente usa em software, e ele também faz parte do time do Tony Robbins. Inclusive, quando o Tony Robbins veio para o Brasil pela primeira vez, ele queria abrir com uma escola de samba. E adivinha quem que veio para fazer essa abertura? Né? O Marcos Rossi, ele há muitos anos, nossa, acho que é muito mais que 10 anos, eu não sei se é 15 ou mais de 15 anos, ele bate surdo, né, que é um instrumento na bateria de escola de samba. E ele, então, junto com essa bateria, eles fizeram a abertura do Tony Robbins, do evento presencial, o primeiro evento presencial do Tony Robbins no Brasil. E o Marcos faz parte do time, ele tem um treinamento chamado Supere, né, que é de você aí superar as suas dificuldades, né, você se superar. Então, aqui tem vários vídeos do Marcos, e nós já demos várias palestras juntos, e quando eu apresento, né, eu comento, né, que a gente, eu vou deixar aqui em cima, se vocês quiserem anotar, né, Marcos Rossi Real. Então, o próximo palestrante é um grande amigo, ele se chama Marcos Rossi, ele é formado em Direito, como eu. Na época, ele trabalhava numa grande empresa do setor bancário. Ele é casado, já está no segundo casamento, tem 2 filhos, anda a cavalo, anda de skate, surfa, mergulha, né, tipo, coisas que qualquer um de nós faríamos, né, com uma pequena diferença, né, que ele nasceu com a síndrome de Hanhart, que se percebe pela ausência de membros, né, então o pessoal ficava muito impactado, né, ao conhecer o Marcos, né, meu marido falava, como que eu faço para cumprimentar o Marcos, né, porque vocês mulheres ainda vão lá e trocam beijinhos com ele, né, mas e eu, o que que eu faço, né?
Então, o Marcos é muito gente fina, ele é incrível. Ele tem um livro chamado Quem é Impossível para Você, que ele autografa, né? Então, eu tenho autógrafo dele no livro, incrível. E essa aqui, eu deixo essa reflexão, né? Como que você vive a sua vida? Você vive ela intensamente? Porque daqui a pouco ela vai acabar, né? Então, o Marcos, ele fala disso, que como foi dado, né, esse parecer pelos médicos de que ele não viveria muito tempo, então, nossa, ele se concentrou em viver tudo que ele pudesse viver, né, mesmo com a deficiência física dele, né, e uma das palestras que ele deu numa escola pública, diz que tinha uma criança de, não sei se era 12, 13 anos de idade, ela levantou a mão e aí o Marcos falou assim, não, pode falar. Aí ela pergunta assim, Marcos, né, meu nome é fulana de tal, tenho tantos anos, e a minha pergunta é, o seu filho, ele foi por inseminação artificial? Aí diz que na hora ele ficou assim, pensando com ele mesmo, né? O que eu respondo, o que eu respondo, o que eu respondo. Aí ele, então, fulana de tal, eu agradeço pela sua pergunta, né? Tudo assim. Mas olha, eu posso ter nascido pela metade, mas aquilo nasceu inteiro. Então, o senso de humor do Marcos é incrível. Antes ele morava em São Paulo, então aqui na Avenida Paulista era possível você vê-lo cantando, né? E assim, tipo, deixando o chapéu para o pessoal, né, dar alguma doação. E fazendo isso durante não sei quanto tempo, não sei se foi 1, 2 anos, ele conseguiu juntar dinheiro o suficiente para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Incrível, né? Ele tem banda, ele canta. Hoje eu já não consigo mais cruzar com ele, que ele se mudou para Natal, mas deixo aqui um forte abraço, Marcos, a minha profunda admiração por você. E para quem está assistindo, né, e nunca ouviu falar do Marcos Rossi, recomendo segui-lo. Ele tem inúmeras palestras aqui na internet e conhecê-lo pessoalmente como fala, é de outro nível. Então, desejo aí a todos uma ótima semana. Eu volto na próxima quarta-feira, né? Se você puder deixar um like aqui para o vídeo, se inscrever, né? Ativar as notificações e deixar aqui um comentário, né? O que você achou aí da palestra do Dalai Lama? Como que você encara a morte, né? Como que você vive a sua vida? E agradeço demais para quem está aqui assistindo ao vivo e para quem está assistindo na gravação também. E quarta-feira que vem eu volto com mais um mapa mental de uma dessas minhas 26 anos de experiência, né, mais de 2 décadas de profissão, e o desafio aqui de conseguir gravar o vídeo mesmo com a reforma do vizinho. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.